Olá, meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal L Gustavo Raspberry Pi com inteligência artificial. Aqui você aprende a programar com linguagem de programação Python, fazer projetos de inteligência artificial usando a Raspberry Pi. Bem, esta semana o CEO da NVIDIA disse o seguinte: não precisamos ensinar programação para as nossas crianças, pois a inteligência artificial fará por nós. Vai chegar um dia que não vai precisar de programadores. Bem, eu vi essa notícia, né? Tava navegando aqui no meu celular e vi, eu fiquei assustado. Eu disse, como assim? Não é? Essa história, na verdade, ela já é ela é um pouco antiga, já tem mais de um ano essa história. Desde quando o ChatGPT surgiu aí com a ferramenta de produtividade, que algumas pessoas estão assustadas. Poxa, será que vai acabar com a programação, com os programadores? Bem, eu vou dar minha visão sobre o tema, tá? E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você aí, que é programador, que está iniciando na programação, talvez você esteja com medo, porque você diz assim, ela é surreal. A inteligência artificial produz códigos. Ótimo, beleza. Mas quando se faz um projeto, você não está olhando só para o código, não é? Eu falo isso porque eu já fiz projetos de forma freelancer. Até hoje eu desenvolvo projeto, não é? Da concepção até o hardware. Então, passando pelo software, passando pela computação em nuvem. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Fazer um projeto não envolve fazer algumas linhas de código. Fazer um projeto para um cliente, fazer um projeto que você idealizou, não se resume em código, não se resume a algumas linhas de programação, alguns laços condicionais, não se resume a isso. Fazer um projeto envolve mais do que isso. Envolve você conversar com as pessoas, você perguntar o que as pessoas elas querem, o que é que seu cliente quer, quais são os desejos do seu cliente, qual é o problema do seu cliente, quais são as necessidades específicas daquele projeto. Então, já de cara, você vai precisar de um ser humano para conversar com outra pessoa. Porque, eu não sei você, mas é horrível você conversar com chatbot. Você conversar, fazer uma ligação telefônica e você ficar ali conversando com um atendente eletrônico. Eu não gosto. Eu gosto de conversar com seres humanos. Seres humanos gostam de conversar com seres humanos. Seres humanos gostam de ser entendidos, tá bom? Então, a primeira fase da concepção de um projeto é você conversar com o ser humano. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem alguém conversando com o cliente que entende um pouco da tecnologia, faz toda a diferença. Às vezes o cliente ele quer algo que na programação não vai ser possível. E como é que você vai dizer isso, tá? Então, deixa eu dizer uma coisa, é muito importante eu tô falando, deixa eu dizer uma coisa mais de uma vez, né? Mas é muito importante você, como programador, entender que o programador ele tem uma visão geral do projeto, ele conversa com o cliente, ele vê se o que o cliente quer é factível de acordo com as tecnologias existentes. Então, para isso, ele vai precisar conhecer da tecnologia. Ele vai precisar conhecer as ferramentas tecnológicas que existem. Então, ele vai precisar entender isso, tá bom? Então, já começa daí. Segundo, depois que você entende o que o cliente quer e o que é possível fazer, porque nem tudo que o cliente quer é possível fazer, e somente quem vai ter essa visão é o programador, ele vai unir o desejo do cliente com o que é possível. Imagina um prédio. Você tem uma arquitetura, não é? Um projeto bonito ali de arquitetura, mas às vezes chega na mão do engenheiro, o engenheiro vai dizer, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, porque ele vai mostrar o que é possível fazer com as tecnologias existentes. Então, primeira coisa que o programador ele é importante, quem tem que estar ali conversando, né, com o cliente, é uma pessoa que tem uma visão de tecnologia, uma visão de programação, o que é possível fazer ou não, tá bom? Então, necessidade número 1. Por que é preciso do programador? Porque o programador ele precisa fazer a ponte do que o cliente quer com o que é possível fazer com as tecnologias existentes. Então vai precisar de um ser humano.
E entender um ser humano é complicado, né? Então, um ser humano precisa entender o outro. Segundo nível, quando você entende o que o cliente quer, você vai precisar listar as funções que serão possíveis de serem feitas com aquilo que o cliente quer com as tecnologias existentes, tá bom? Então você vai precisar, poxa, o meu cliente queria que o meu programa fizesse isso, mas não vai ser possível. Porque você tem aqui essas limitações tecnológicas, tá? Ou o cliente queria X e dá para fazer o dobro, dá para fazer 2x, porque o cliente, você vai entregar mais, veja que interessante, vai entregar mais do que o previsto para o cliente, tá? Terceira motivação, terceira razão pelas quais os programadores não vão acabar. Quando você cria um código, você sempre está fazendo alguma modificação. Você sempre está fazendo algum ajuste. E esse ajuste, ele é preciso ser feito fazendo uma malha fechada, uma retroalimentação com os testes no mundo real, onde os mundos reais, o mundo real é onde os seres humanos estão. Então, você vai precisar conversar com as pessoas, ver se as pessoas estão gostando daquela aplicação. E mediante o que as pessoas falarem, é que você vai modificar o código. Como é que a inteligência artificial vai pegar do mundo real, vai conversar com as pessoas, vai olhar nos olhos das pessoas para ir lá no código modificar, tá? Então, é a terceira razão. Ajustes serão necessários fazendo interação com o mundo real, que somente o ser humano é capaz de fazer. Ajuste conversando. Eu estou falando desses ajustes conversando com os seres humanos, tá? Então a terceira razão é essa. E existe a quarta e a última razão, pela qual, não sei se você está aqui, se você nunca programou com hardware, é que como é que a inteligência artificial vai montar um hardware? Como é que a inteligência artificial vai fazer testes programando? Porque aqui, por exemplo, com a Raspberry Pi, eu programo com hardware e programo com software. Eu testo o hardware e testo o software. Então, esse teste, ele é em tempo real, ele acontece ali, a interação de, eita, dessa forma não deu certo. Deixa eu ajustar aqui a minha montagem, deixa eu ajustar aqui o meu projeto e modificar no código. Então existe essa retroalimentação, tá bom? E imagine que no último caso, que realmente os programadores não precisem colocar a mão na massa ou a mão no teclado, né? No caso dos programadores, sempre vai precisar de um ser humano para ter uma visão da tecnologia. Se tecnologia é feita por ser humano e tem problema, como é que nunca vai acabar problema? Problema nunca vai acabar. Se você está dizendo o seguinte, os programadores, você está dizendo que o problema vai se acabar. Gustavo, mas a inteligência artificial ela vai se reprogramar e uma inteligência artificial ela vai programar outra inteligência artificial. Amigo, mundo real. Vai precisar sempre do ser humano para estar fazendo essa interação e corrigindo os erros, fazendo inputs do mundo real. A inteligência artificial só trabalha com o que ela tem. E se o que ela tem são apenas erros, ela tem uma previsão errada, né? E ainda tem isso também, a estatística. Se você já conhece aqui meus projetos de inteligência artificial, você sabe que a inteligência artificial ela funciona como probabilidade, como estatística, não é? No projeto, por exemplo, que eu faço aqui de reconhecimento de imagens, ela dá estatística. Olha, tem 90% de chance de ser um martelo, tem 85% de chance de ser uma chave de fenda. Então, é estatística. E existem situações que não podem ser dadas de estatística. Vai chegar na mão do ser humano para o ser humano decidir. E muitas vezes ajustes, como eu falei, vão precisar ser feitos, que vai precisar de uma visão do programador, tá bom? Então, essa é a minha visão. Aqui nesse canal eu desenvolvo projetos, né, de inteligência artificial com Raspberry Pi. E eu digo uma coisa a você, se você ainda não me conhecia, nunca programou com hardware, nunca programou com placas, só programou com software. Se você está com medo, você precisa, primeiro, entender que não vai acabar. E segundo, aí está na sua mão.
você precisa se aperfeiçoar e aprender novas habilidades. E uma nova habilidade é essa. É você aprender a fazer projetos com hardware. Só para você ter uma ideia, hoje o que mais estão fazendo aí é colocando circuitos de controle de acesso com reconhecimento de imagens. E existe uma equipe de programadores fazendo isso. Então, se você ainda não está nesse mundo da internet das coisas, inteligência artificial e robótica, você precisa entrar. É a nova revolução 4.0. Você precisa entrar, você precisa adquirir essa nova habilidade, tá? Então, se você realmente ficar aí como um dinossauro esperando o meteoro cair para ser extinto do mundo da programação, você vai ser. Agora, se você pensar, poxa, eu estou enxergando que existe uma nova onda de possibilidades, que é a internet das coisas, a inteligência artificial e a robótica, eu vou aprender essa parada aí, tá bom? Então, pensa nisso. Se você ficou interessado em aprender inteligência artificial com Raspberry Pi, continua aqui me seguindo. Ou se você ainda não seguiu, aperta aí no botão de seguir, aperta no botão de curtir e eu te espero no próximo vídeo. Abraços. Vamos lá, nossa profissão não vai acabar. Agora você precisa se qualificar. Vamos aprender Arduino, vamos aprender Raspberry Pi. Abraços.